Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso aqui no canal Vivendo em Graça. Queridos, eu estava pensando aqui no apóstolo Paulo. Estava aqui fazendo um levantamento de algumas coisas que Paulo fez, que Paulo falou, né? Que Paulo nos ensinou. E aí, de repente, eu imaginei, se o apóstolo Paulo... Se Deus permitisse de o apóstolo Paulo, né, se materializar no nosso meio nos dias de hoje e começasse vou falar pregar, né, vamos botar assim, a pregar a graça dentro de algumas denominações ou então numa praça, com certeza, querido, o apóstolo Paulo seria o terror das denominações religiosas evangélicas e dos pastores. Com certeza ele seria. Embora hoje as denominações, as igrejas evangélicas, né, falam muito no nome de Paulo, usam muito o nome de Paulo, né? Mas eles não falam a verdade. É claro que eles não falam a verdade, né? É claro que eles não falam realmente coisas que Paulo gostaria que eles falassem, né? Principalmente, já pensou Paulo chegando para um líder religioso hoje, que recebe aí, que vive aí do suor das denominações, com o suor dos irmãos, né? Vamos falar assim, com o suor dos irmãos, esses bandidos, vagabundos, estou letrando para você entender bem, que vivem do suor do povo, que não mexe uma palha para ninguém, vivem aí todos posudos, celularzinho de primeira, carrão de primeira, ostentando do bom e do melhor, dando do bom e do melhor para sua família. Nem a calcinha da mulher dele ele compra, tudo quem compra é o irmão, quem dá estudo para os filhos deles é os irmãos, quem dá saúde, né, plano de saúde, é os irmãos, gasolina para o carro, são os irmãos, tudo é os crentes, né? Vai me desculpar, mas eu vou chamar de gado. Me desculpa. É o gado que dá, tá bom? Com respeito a alguns irmãos muito inocentes aí, analfabetos, sem letra, sem entendimento, que estão metidos nesse lugar. Mas a maioria é gado. Gado. Sabem muito bem a besteira que estão fazendo. Mas continuam fazendo, né? Eu fico imaginando o apóstolo Paulo chegando na cara de um cara desse, falando assim, meu amigo, olha só, você vai ter que trabalhar dia e noite para não ser pesado para ninguém. Ou então o apóstolo Paulo dizendo para ele assim, olha, meu amigo, se você não trabalhar, você também não deve comer. Pelo menos do suor dos irmãos você não vai comer. Ninguém vai te dar um grão de arroz. Você vai ter que trabalhar para sustentar. Né? Aí Paulo, né, mais ousado ainda, usaria, claro, né? Com certeza, a ordem de Deus para a vida desses homens. Aliás, para a vida da humanidade, né? Do ser humano. Viva do suor do teu rosto. E quando Paulo começasse, né, a destrinchar então o livro de Gálatas e outros livros em graça, né? Aí esses homens iam ficar loucos. Quando Paulo começasse a botar ordem nos cultos, tá bom? Quando alguém começasse, Labachuri, Kumanai, canta Labachuri, peraí, isso aí não tem nada a ver, que língua é essa? Isso é idioma? Que idioma é esse? Porque aqui, se alguém tiver que falar língua, vai ter que ser idioma. Essa língua aí ninguém entende, isso aí é uma palhaçada, isso é uma aberração. Isso é uma heresia, é uma aberração, é esquizofrenia isso aí. Então vamos lá, quem é que fala japonês, quem é que fala chinês, tem algum intérprete, tem alguém para interpretar, se não tiver, fique calado. Olha, Paulo seria o terror dessa liderança religiosa e desse sistema religioso sujo e podre, na minha opinião. Claro, a maioria, eu não posso generalizar, pai, né? Mas a maioria, Paulo seria o terror desses religiosos. Com certeza seria. Paulo iria fazer com que eles entendessem. Vem cá, vamos interpretar melhor esse negócio aí.
Vamos interpretar melhor. Vocês estão bagunçando tudo. Vocês estão fazendo aí uma salada mista aí com coisas que eu não falei, com coisas que eu não ensinei. Sabe? Estão colocando palavras na minha boca. Que negócio é esse? Afinal de contas, é pela graça, é pela fé ou é pela lei? Porque o fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi Cristo. E vocês ainda estão pregando lei? Vocês ainda estão aí, ó, batismo, esse dízimo sujo e podre, que eu nem preguei dízimo, eu nem falei de dízimo, nem o dízimo do antigo pacto eu não toquei nesse assunto, porque a lei já havia sido exterminada. Que negócio de diabo, de inferno, eu não falei sobre diabo, eu não falei sobre inferno. Vocês nunca me viram falando sobre, né, de diabo, de inferno, um inferno com tortura. Vocês nunca me viram falando sobre isso, ensinando sobre isso. Que negócio é esse? Paulo, aliás, não só Paulo, né? Eu não estou falando Paulo porque Paulo foi o pregador da graça, né? Foi aquele que foi levantado, que foi até o primeiro, segundo, terceiro céu, viu coisas inefáveis que ao homem não tinha como explicar, e foi ele que foi escolhido para isso. Então, você fica imaginando, seria realmente o terror. Iria ter que acabar essas palhaçadas todas. Eu acho que eles iriam crucificar Paulo. Eu acho que eles iriam. Eu acho que a liderança religiosa, o Malafinha, o Macedo, o Agenor Duque e outros aí iriam dar uma coça em Paulo e iriam crucificar esse cara aí. Com certeza iria levar Paulo lá para o Senado, lá para os magistrados lá, e mandar ele calar a boca e prender e carcerar Paulo, com certeza. E você, o que acha? Hã? Fala comigo. Que Deus nos abençoe, queridos.